Bom dia a todos e a todas. 13ª reunião ordinária conjunta de comissões, 15 de maio de 2023, 9h58, a qual já pedimos desculpas a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. Peço a todos que fiquem de pé, aqueles que puderem, é claro, respeitando o direito dos idosos, dos enfermos e das pessoas com deficiência. Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 13ª reunião ordinária conjunta de comissões do exercício de 2023. Podem se assentar, por favor. Bom dia, nobres pares, aqui presente, Paulo Bigodinho, Lelei do Salão, Paulo Cabeção, Casa Legislativa, representantes do Executivo, Lelei da Autoescola, hoje representando aqui a Casa Legislativa, a Gilmara, sempre competente. Um abraço ao pessoal do Executivo que se faz presente, Jardel, Dr. Wellington Rangel. Imprensa local, um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham. Um bom dia especial a você, munícipe de Santa Luzia, que é o mais importante de todos. Nomeio como relator dessa reunião o excelentíssimo vereador Paulo Bigodinho. Solicito ao relator Paulo Bigodinho que faça a leitura das correspondências, se houver. Com a palavra, excelência, por favor. Paulo, tem algum ofício, Paulo, até o presente momento? Senhor presidente, bom dia. Até o seguinte momento, não recebemos nenhum ofício. Agradeço a participação do nosso relator Paulo Bigodinho. Seria agora, na sequência, a ata do vereador excelentíssimo Cristiano Matos, relator nomeado para a 12ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício de 2023. A assessoria dele ali pediu postergação, para avisar os nobres pares que foi postergado a entrega da ata do vereador Cristiano Matos. Gostaria de dar um bom dia especial aqui ao doutor Moura, nosso assessor jurídico, que segue aqui hoje presente na casa, e que vai dar o seu relatório pessoalmente. Não é isso, doutor? Um bom dia especial. Quer fazer uso da palavra no momento ou pode dar sequência? Tá ok. Vereador relator Paulo Henrique Cabeção. Então, Vossa Excelência, com toda a permissão, é claro, um bom dia especial a Vossa Excelência, que não me respondeu no WhatsApp antes de ontem. Não, digo Paulo Cabeção. Falei com ele, bom dia, mano. Não. Excelência, solicito ao vereador Paulo Henrique Cabeção, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 027/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias desse município a disponibilizarem agentes de segurança privada junto aos terminais de caixas eletrônicos durante todo o horário de funcionamento dos mesmos e da outras providências, de autoria do vereador André Leite. Excelência, eu acho que Vossa Excelência não terá o relatório físico aí, né? Né, Paulo? Você não vai ter os relatórios físicos no momento. Passaria então a palavra para o doutor Moura. Doutor Moura, primeiro projeto de lei 027/2023, com a palavra, o senhor, um bom dia. Só um minutinho. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores que estão nesta reunião, caros munícipes, assessores, munícipes que nos ouvem pela internet, é um prazer estar com os senhores. Esse projeto é o projeto número 27, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias deste município a disponibilizarem agentes de segurança privada junto aos terminais de caixas eletrônicos durante todo o horário de funcionamento dos mesmos e da outras providências. Esse é um projeto que busca fazer com que tenham segurança armada o tempo todo durante o expediente bancário.
Só que essa norma, embora atenda o interesse local, é uma norma que ela é regulamentada pelo Banco Central e pela Polícia Federal. Então, não cabe ao município, nesse sentido, fazer essa regulamentação, entendeu? Então, o projeto, assim, mesmo que vá como anteprojeto, pode ser que tenha uma objeção grande. Então, embora seja extremamente importante, mas ele depende de regulamentação do Banco Central. Então, o veto dele é praticamente certo nesse sentido. Então, nesse sentido, o senhor pede para retirar para fazer o anteprojeto. Até o anteprojeto pode ser objeto de algum problema lá. Se a prefeitura conseguir achar alguma coisa que eu não achei em relação a essa regulamentação aqui, ela deve mandar, mas assim, a princípio deveria ser o arquivamento dele próprio. Tá? Falar para o senhor que o senhor está muito elegante. Muito obrigado. Como sempre. Obrigado. Relator, se manifeste, por favor. Estou com o Moura. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia aos nobres pares aqui, vereadores, ao público que nos assiste, ao público aqui presente. Jardel, Ocimar, presente, nossa secretária da Educação e o Jardel de Governo. Moura, bom dia para o senhor. Sim. Estou com o Moura. Moura é a parede da fortaleza aí, né? Deus abençoe o senhor. Mas de acordo com o que ele está falando aí mesmo, se existe uma regulamentação acima do município, então a gente tem que ter isso e com certeza o veto é certo. Então fica retirado de pauta e a apresentação para o André Leite fazer um anteprojeto, se caso avaliar, assim seja. Um bom dia ao nosso secretário de Educação, Alcimar, grande companheiro. Um abraço, está presente aí. Então, da mesma forma, solicito agora ao nosso jurídico que se manifeste sobre o projeto de lei 045, que dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam a consciência do paciente e a presença de um acompanhante durante os exames sensíveis. Da vereadora Luísa do Hospital. Doutor Moura, esse... É o 45? Isso. Antes de eu manifestar, eu até sugeri para ela que poderia ser de outro sexo também, porque um marido da esposa, fazer um acompanhante, um filho dela, maior de 18, poderia ser do sexo masculino, mas com parecer do senhor, é claro. Nesse método eu não vou entrar, né, em relação. O projeto em si, ele não tem nenhum problema, tá? A única sugestão, a gente sabe das últimas notícias que aconteceram, né, aqueles médicos no Rio de Janeiro, em alguns outros locais, que fizeram aquelas aberrações com as pacientes. Então, é um projeto extremamente importante, não vejo nenhum problema jurídico nele. A única coisa que eu chamo a atenção é que no artigo 5º, as infrações referentes ao descumprimento desta lei sujeitam o diretor responsável pela unidade de saúde às penalidades administrativas, civis e penais cabíveis. Assim, não existe tipo penal nesse sentido. Então, deve-se retirar do artigo 5º a palavra penais aqui, cabíveis. Tá? As civis poderiam ser em caso de danos morais, mas penais, porque a obrigatoriedade aqui é de ter alguém acompanhando a pessoa, né? Então, se não tem, não existe tipo penal para isso. Então, eu tiraria essa parte do penal, só isso, no artigo 5º. Relator? Entendeu? Perfeito, assina embaixo também, doutor Moura. Retirar de pauta e entregar para... até porque a lei também pode não cria... votar e retirar de pauta. Então, concluído a leitura verbal e o parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 045/2023. Solicito ao relator, excelentíssimo senhor Paulo Henrique Cabeção, que registre seu voto, por favor. Não teremos voto, a autora não se faz presente, também não poderia votar, e nem seu suplente, doutor Ilaci Bicalho. Então, solicito dessa forma o presidente Gleison Johnny que registre seu voto. Aprovada por essa comissão, finalizada, 2 votos favoráveis e 1 ausência. Coloco em discussão e votação na Comissão de Saúde e Ação Social o parecer referente ao projeto de lei 045/2023. Solicito ao vereador suplente
Relator do Juninho do Lar, o vereador Gleison Johnny, que registre seu voto. Só um instante. Solicito ao vice-presidente, excelentíssimo senhor Paulo Bigodinho, que registre seu voto. Retirando o artigo 5º. Não é retirar o artigo 5º, é fazer só aquela retirada daquela... aquela palavra, porque é criminais. O assessor da vereadora está aqui, ele deve ter isso, né? Doutora Denise também ali também? É isso mesmo? Eu estou sem óculos, doutora, então não estou... Também ficaremos sem voto da presidência. O vereador André Leite, que seria o suplente, não se faz presente. Finalizada por essa comissão, aprovada com 2 votos favoráveis e 1 ausência. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 045/2023. Solicito ao excelentíssimo senhor relator Paulo Cabeção que registre seu voto, por favor. Solicito ao excelentíssimo senhor vice-presidente Lelei do Salão que registre seu voto, por favor, excelência. Que é isso, hein? Que moral, hein? Solicito ao presidente suplente, excelentíssimo senhor Paulo Bigodinho, que registre seu voto. Por favor, excelência. Obrigado. Finalizada por essa comissão, aprovada, 3 votos favoráveis. Volto a palavra agora para o excelentíssimo doutor Moura, que manifesta sobre o projeto de lei 053/2023, que institui a campanha de conscientização sobre o projeto, institui a campanha de conscientização sobre o zoster, de autoria da vereadora Luísa do Hospital. Com a palavra, excelentíssimo doutor Moura. Isso aqui é da herpes zoster, não é isso? Zoster. Esse projeto ele tem que ser retirado para correção. Parece que está faltando alguma coisa nele, porque ele está artigo 1º, 2º e 7º. Não sei se está faltando do 3º a ele aqui. E ele fica instituída a campanha de conscientização sobre o zoster, tendo por escopo a ampla divulgação no âmbito estadual das características dessa doença. Não é no âmbito estadual, é no âmbito do município, né? Suas causas e tratamento dos sintomas, bem como a indicação das medidas preventivas a serem adotadas. Essa campanha será desenvolvida por meio da vinculação de anúncios nos meios de comunicação, internet. Alguém vai ter que pagar essa conta, tem que olhar. Parece que está faltando alguma coisa no projeto aqui, entendeu? Então tem que ser retirado para fazer a correção, principalmente da parte estadual. Tá? Geralmente esses projetos da vereadora Luísa, quando se trata de campanha, ou de semana, ou de mês, ele vem um pouco mais completo, com alguns outros artigos assim. Relator, por favor, mas se manifeste. Concordo com o Moura. Assina embaixo. Retirado de pauta para devidas correções. Volto a palavra para o doutor Moura, que se manifeste sobre o projeto de lei 054/2023, que altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 4.506, de 27 de outubro de 2022, que dispõe sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Santa Luzia, de autoria do vereador Ilaci Bicalho. Com a palavra, doutor. O projeto ele tem que ser retirado também para correção, esse projeto. Primeiro, o projeto ele não altera a Lei 4.300, a Lei Complementar 4.506. Porque assim, olha a ementa, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar número 4.506, de 27 de outubro de 2022, que dispõe sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Santa Luzia. Quem analisa, na hora que eu fui olhar o projeto, a gente pensa que a Lei de Uso e Ocupação do Solo aqui do município,
é a Lei 4.506, e não é, a Lei 2.835. Então, deveria ser altera e revoga dispositivos da Lei 2.835 de julho de 2008, alterada pela Lei 4.306, tá? Seria isso. Então, esse é o primeiro ponto. 2. O artigo 1º diz assim, o inciso 1 do artigo 12 e o inciso 20 da Lei Complementar número 4.506 passam a vigorar com a seguinte redação. Conversando com a assessora do gabinete, assim, na realidade era assim, o inciso 1 do artigo, o inciso 1 e 20, os incisos 1 e 20 do artigo 12 da Lei 2.835 deveriam passar. Então, o projeto tem que ser retirado para as devidas correções. Outra coisa, o projeto está sem justificativa. Lei de uso e ocupação do solo, naturalmente, ela vem direto da prefeitura para cá. O que me foi passado, isso já aconteceu algumas vezes aqui, que houve uma reunião com setores da prefeitura para que o projeto pudesse ser apresentado, tal. Mas o projeto não tem justificativa. Então, eu não consigo nem saber se a justificativa... Amanhã, se a prefeitura vetar o projeto aqui e não tem justificativa, é a palavra do vereador contra de lá. Então, para dar segurança jurídica para o vereador, há que se fazer uma alteração no texto da lei, porque o texto não está correto, para fazer as remissões corretas e que seja apontada a justificativa com a motivação das mudanças. Relator, com a palavra, por Estou favor. Com o Moura também. Retirado de pauta, fazer devidas correções. Vamos agora para o projeto de lei que se manifesta sobre o projeto de lei 055/2023, que institui o mês Maio Furta Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna no âmbito do município de Santa Luzia, da vereadora Luísa do Hospital. Com a palavra, doutor Moura, novamente. Esse tem aí o parecer? Eu já falo rápido aqui. O projeto de lei número 55, ele não tem nenhum óbice na sua aprovação. A assessoria apenas opina para que dê uma nova redação ao artigo 4º, para que siga a coerência do que estão nos outros artigos. Nos outros artigos, fala assim, a Secretaria de Saúde poderá organizar, as atividades poderão ser feitas em parcerias. O artigo 4º deve ser colocado assim, as ações concernentes de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna poderão ser divulgadas. Então, só para ficar coerente com os demais artigos lá, tá? Eu tive uma conversa com o assessor da vereadora Luísa na última reunião, e ele colocou de uma forma aqui, para não dar aquele duplo entendimento que a gente tem de obrigação lá e tal. Então, só para ficar coerente, o artigo 4º pode ser aprovado com a mudança aqui sugerida. Isso pode ser feito em emenda de redação, sem problema. Relator, com a palavra. Concordo com o Moura, e só para completar a parte que está aqui, o artigo 4º vai ficar com as ações concernentes de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna poderão ser divulgadas em toda a rede de saúde do município de Santa Luzia. Não é isso mesmo que o senhor colocou, senhor? Diante do exposto, a assessoria técnica jurídica opina pela tramitação regular do projeto e opina pela aprovação. Concluída, então, a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 055/2023. Solicito ao excelentíssimo relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto, por favor. Deu um delay. Deu um delay da autoescola. Ficaremos sem voto por ausência do suplente Laci Bicalho e a autora Luísa do Hospital na vice-presidência. Solicito, então, ao presidente Gleison Johnny que registre seu voto. Finalizada por essa comissão, aprovada 2 votos favoráveis e 1 ausência. Coloco em discussão e votação na Comissão de Saúde e Ação Social o parecer referente ao projeto de lei 055/2023. Solicito ao relator suplente, vereador Gleison Johnny, que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Paulo Bigodinho, que registre seu voto. Por favor, excelência.
Ficaremos sem voto por ausência do presidente suplente André Leite e a autora do projeto, que não pode votar, Luísa do Hospital. Finalizada por essa comissão, aprovado 2 votos favoráveis e uma ausência. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 055/2023. Solicito ao excelentíssimo senhor relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Excelência. Solicito ao vice-presidente, excelentíssimo senhor Lelei do Salão, que registre seu voto. Por favor, excelência. Solicito Paulo Bigodinho, suplente de presidente, que registre seu voto, por favor. Finalizada por essa comissão, aprovado, 3 votos favoráveis. Dando sequência, passo a palavra novamente para o doutor Moura, com autorização, é claro, do nosso relator, Paulo Henrique Cabeção, que manifesta sobre o projeto de lei 056/2023, que dispõe sobre a avaliação periódica das vias públicas urbanas e rurais de responsabilidade do município e da outras providências, de autoria também da vereadora excelentíssima Luísa do Hospital. Com a palavra, doutor Moura. Esse projeto, ele, no nosso entendimento, ele é um projeto extremamente importante, mas no mesmo momento em que ele cria a atribuição da vistoria, no parágrafo 1º diz assim: para a realização da vistoria, que se refere o caput desse artigo, poderá ser constituída comissão multidisciplinar. Então, ele cria a obrigação, mas lá no parágrafo 1º, tira a obrigação, porque pode criar a comissão. Então, a gente não consegue saber quem é que vai fazer ou quem não vai fazer. Então, se criar, eu aconselho, oriento que o projeto seja retirado, que realmente crie-se as obrigações do projeto direitinho, que se apresente como um anteprojeto de lei, para que não haja problema com o veto lá na frente, por causa do disposto na lei orgânica. Mas o projeto é extremamente importante. Relator, Paulo Henrique Cabeção. Concordo com o Moura também. E também uma das minhas dúvidas com isso também, doutor Moura, é que o próprio executivo tem os cronogramas deles, né? Para ser atendido. Eu ainda tenho meio em dúvida também qual que vai ser, igual a justificativa que ele falou de como vai atuar nessa obrigatoriedade. Na realidade, se o município já tem um cronograma de vistoria, então eu posso fazer uma outra sugestão, que o projeto venha e regulamente essa periodicidade, porque aí se já existe, aí não tem problema nenhum, entendeu? Sim. Então, surgir, como os assessores estão ali sentados, surgir que se verifique realmente se existe o cronograma, se isso já existe, e faça só a regulamentação dele aqui. Essa movimentação ela é feita, por exemplo, estrada rural. Ela tem a prioridade nas áreas que tem o escolar, buscam essas crianças. Sim. Na área urbana, já são os perímetros de ônibus, né, da área onde o ônibus circula, que é o ônibus coletivo. Então, começa dessa premissa aí. Então, mas, na realidade, o que eu entendi do projeto é que haja um raio-x do município, das vias, para subsidiar a Câmara Municipal na sua função fiscalizadora, até para poder fazer as orientações nos planos, nos instrumentos de planejamento, PPA, Lei de Diretriz Orçamentária e Orçamento, basicamente. Né? E outras. Entendi. Mas é basicamente isso. Mas entenderam o que eu coloquei aqui, né? Retirar de pauta para devidas correções. Salvo engano, de autoria minha, eu pedi até minha assessoria para olhar ali, que são muitos projetos apresentados e aprovados. Tem um programa já de croquis, de autoria nossa, já aprovado aqui na Casa Legislativa, de publicidade de... Esse aqui seria qual? Já é lei? Tem aqui, ó, dispõe sobre a divulgação prévia por meio da internet do cronograma de obras, serviços de pavimentação, tapa-buracos, poda de árvores, roçagem de matos em áreas verdes e ou não, trocas de lâmpadas, conservação de praças, parques do município de Santa Luzia, da época de, por favor, aqui a data, 10 de outubro de 2022.
Já aprovada na Casa Legislativa. Acho que segue dessa linha, sabe, doutor Moura? Já fica aqui a sugestão para a assessoria da Luísa, ver se não é o mesmo entendimento. Já aprovado na Casa Legislativa. Então, retirado de pauta para devidas correções. Não é isso, relator? Volto a palavra para o doutor Moura para manifestar sobre o projeto de lei 057/2023, que cria no município de Santa Luzia a parada segura para mulheres, idosos e pessoas com deficiência, em horário noturno, no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano, de autoria também da vereadora excelentíssima Luísa do Hospital. Com a palavra, doutor Moura, 057/2023. Tá. O projeto 57 é um projeto que tem sido até aprovado em alguns outros municípios e eu não vejo problema nele também, não. O que eu chamo a atenção é que o projeto deveria ser alterado em alguns pontos aqui, simples assim, no artigo 2º, que se colocasse o período também de término, não só de 20 por exemplo, se fosse de 20 às 5 horas da manhã. O que eu tenho visto é nesse sentido, tem um começo e um fim. E deve ser colocado um artigo aqui, no sentido de que existem paradas que mesmo que a pessoa peça para parar, ela não pode parar. Existem vias que você... eu quero parar num lugar, é proibido parar e estacionar. E não pode, ele vai tomar uma multa ali. Existem vias que são de trânsito rápido. Como que você para ela? Eu não sei como que... Eu não conheço o sistema viário aqui do município. Mas devem ter vias aqui que a pessoa não pode parar. Né? E se parar, pode causar um acidente. Então, tem que ter um artigo aqui nesse sentido, o artigo 2º, acertando o término do horário de 20 às... Porque senão fica de 20 até que horas? Até o pôr do sol, até 5 horas. É igual determinar adicional noturno. Não tem um horário de 11 às 5 da manhã, por exemplo? É alguma coisa assim. E colocar que o motorista não estará obrigado a parar em locais em que a legislação não permita. Porque senão, o que acontece? O cidadão, ele fala, não, mas eu tenho direito de parar. Você vai parar mesmo que seja aqui no proibido parar e estacionar. E aí tem um guarda lá, o guarda lá vai... E o município não pode infringir uma outra lei. E o artigo 5º e o 6º, eles estão assim, artigo 5º, revogar as posições contrárias, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí tem que tirar o 5º aí e renumerar. Ou usar o 5º, passar o 4º para 5º e usar o 4º nesse sentido aí da parada. Ela não ser obrigatória em locais onde haja perigo também para a via, porque às vezes pode ter um perigo para a via, tudo. Então tem que ser trabalhado nesse sentido. Entendeu, doutora Denise? E doutor Tiago, né? Não. Diego. Relator, Paulo Henrique Cabeção, se manifeste, por favor. Com certeza. Mas, assim, a princípio, o projeto não tem problema. É só essas correções isso vai tão além, igual, por exemplo, vamos supor que seja sancionada a lei desse modo aí, o doutor Moura. Aí tem aquele caso de policiais novos na cidade também, vai uma multa atrás da outra, não vai estar sabendo o que está acontecendo. Na realidade, não é nem policial novo ou velho. Tem uma placa proibido parar e estacionar. O cara parou, multa. Acabou, não tem discussão. Pois é. É porque tem placas, igual o senhor falou dos adicionais noturnos aí, assim, vamos usar esse termo aí. E dependendo da hora, pode parar. Em BH tem muito isso, né? Áreas que pode transitar depois de certo horário, tal, acontece isso, mas é complicado isso aí, tem que trazer isso. Aí o CONTRAN tem que regulamentar, o órgão de trânsito do município tem que regulamentar, tudo. Não é competência nossa. Retirado de pauta para devidas correções. Assim, relator? Então, retornamos a palavra, com a autorização, é claro, sempre do relator Paulo Henrique Cabeção, doutor Moura, para se manifestar sobre o projeto de lei 059/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento dos veículos de transporte público no município de Santa Luzia, de autoria do vereador Gleison Johnny. Com a palavra, doutor Moura. Esse projeto, o vereador, a gente já tinha conversado nisso ano passado, ele tinha retirado de pauta, e ele diz agora que ele está se baseando numa mudança que foi feita em relação ao food truck. Como eu não conheço essa mudança, então eu peço a suspensão do projeto por enquanto, para eu ver como foi o baseamento lá da prefeitura, para eu poder me basear no parecer do lado de cá também. Só para reforçar, doutor Moura, no dia
da aprovação do food truck, o senhor estava presente aqui. É lógico, é muito projeto, muitas câmaras, mas eu destaquei, fiz o relator André Leite fazer a leitura na íntegra para constar em ata, esse embasamento. Que os food trucks deveriam ser emplacados no município. Acho que agora o senhor está começando a recordar, né? Não, agora Ainda eu não? estou, mas assim, é coisa demais na cabeça, então eu preciso olhar lá para saber qual foi o embasamento que ele usou do food truck. Que pode, embora sejam parecidos, a justificativa, a sua premissa que o senhor está usando seja plausível, eu tenho que entender se ela é aplicável no caso do ônibus também. Tá, joia. Então, suspendido o projeto de lei 059/2023, suspensão temporária, até um novo parecer. Solicito novamente, com autorização, é sempre, claro, dele, Paulo Henrique Cabeção, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para o doutor Moura se manifestar sobre o projeto de lei 063/2023, que instalação e integração das câmaras de vigilância de todas as escolas municipais de Santa Luzia, Minas Gerais, ao sistema da Central de Monitoramento da Guarda Municipal, de autoria do excelentíssimo doutor Vander Carvalho. Com a palavra, doutor Moura. Esse é um projeto extremamente importante também. É um projeto extremamente importante devido aos últimos acontecimentos. Cada dia que passa a gente escuta aí, né? O pessoal falando de ataque em escolas, possíveis ataques, alguns planejamentos que estão acontecendo. Até semana passada pegaram mais 2 escolas, 2 jovens que estavam preparando. Porém, o que me foi passado é que as câmeras já existem nas escolas. Então, o fato das câmeras já existirem, não haveria, era só integração, não haveria uma criação de uma atribuição, alguma coisa nesse sentido. Porém, o projeto fala da instalação também. Então, é ideal que se suspenda o projeto para a gente poder saber. Porque se tiver que instalar, porque não sei se todas as escolas do município têm essas câmeras, se continuar do jeito que está, ele tem que ser apresentado como um anteprojeto de lei. Então, volta a palavra. Finalizado, doutor? Volta a palavra para o relator. Concordo com o doutor Moura. Então, suspenso temporariamente até um novo parecer ou qualquer justificativa do vereador. Solicito agora novamente, com autorização, é claro, do Paulo Henrique Cabeção, relator, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para o doutor Moura se manifestar sobre o projeto de lei 065/2023, que dispõe sobre a prestação de serviços de assistência social nas escolas de educação básica da rede pública municipal, conforme dispõe a Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, de autoria do nosso excelentíssimo vereador Lelei da Autoescola. Com a palavra, doutor Moura, por favor. Esse projeto aqui, ele tem que ser arquivado. Mas por quê? Olha só, eu vou pegar a ementa do projeto. Dispõe sobre a prestação de serviço de assistência social nas escolas de educação básica da rede pública municipal, conforme disposto na Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Agora vou pegar a Lei Federal, a ementa. Dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço social das redes públicas de educação básica. Artigo 1º do projeto. As redes públicas de educação básica contarão com o serviço de assistência social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. Artigo 1º da Lei 13.935. As redes públicas de educação básica contarão com o serviço de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Quer dizer, na realidade, o projeto de lei número 65 é a cópia da lei federal, com pequenas mudanças, muito poucas mudanças. E aí, a gente vem aqui no artigo 3º, os sistemas de ensino disporão de 1 ano a partir da data de publicação desta lei para tomar as providências necessárias ao cumprimento das suas disposições. A lei original, a federal, que é de 2019, diz: essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Então, teoricamente, o que está sendo proposto aqui já existe e já está implantado, com uma pequena diferença, é que foi copiado só 3 anos de atraso, né? Então, assim, o projeto tem que ser arquivado. Relator, se manifeste. Concordo plenamente também.
Vereador Wellerson, quer se manifestar ou segue? Não, segue. Eu até peço assim, quando tiver quando o vereador ele quiser implantar alguma coisa relacionada a uma lei federal, alguma coisa, conversa com a gente antes, entendeu? Para não acontecer esse tipo de coisa, porque fica chato. Entendeu? Já teve projeto de lei aqui que chegou aqui que o pessoal copiou o projeto, assim, de fora, por exemplo, da Prefeitura de Belo Horizonte, nem trocar o nome de Belo Horizonte, trocou. Usou os artigos da Lei Orgânica de Belo Horizonte, o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte. Então fica assim, fica chato, sabe? Relator, então, arquivamento? Sim. Fica, então, arquivado o projeto de lei 065/2023. Dando sequência, retorno de novo a palavra com autorização, é claro, sempre dele, relator Paulo Henrique Cabeção, para o Dr. Moura, que manifeste sobre o anteprojeto de lei 018/2023, que dispõe sobre a criação do projeto de incentivo à implantação de hortas comunitárias medicinais nas escolas, denominado como farmácias vivas, destinados à plantação de mudas e cultivos de plantas medicinais na rede municipal de ensino do município de Santa Luzia. Do excelentíssimo vereador Dudu Salom. Com a palavra, doutor Moura. É planta medicinal, né? Não é canabidiol, não, né? Isso é só indicação. A indicação não cabe parecer na indicação, né? Vai encaminhar para a prefeitura, é um projeto bacana, tudo mais assim. Não cabe a assessoria entrar no mérito da indicação do vereador. Tá? É simples. Relator? A não ser que ele tivesse fazendo indicação para plantar maconha nas escolas, né? Mas não é o caso, né? Então, tranquilo. É um anteprojeto, é uma indicação, não. Tá? Então, agora sim, solicito ao vereador, excelentíssimo relator Paulo Henrique Cabeção, que faça a leitura do anteprojeto 018/2023. Com a palavra, excelência. Ô, Du, nós vamos começar a orar para você agora, né? Misericórdia. Vamos lá, então. O presente parecer tem por objetivo a análise do anteprojeto de lei de número 018/2023, que dispõe sobre a criação do projeto de incentivo à implantação de hortas comunitárias medicinais nas escolas denominado como farmácias vivas, destinadas à plantação de mudas e cultivos de plantas medicinais na rede municipal de ensino do município de Santa Luzia, de autoria do vereador Dudu Salom. Encaminhada a relatoria dessa comissão para emissão do parecer que se constitui os pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. As análises resultaram nos seguintes entendimentos. O anteprojeto de lei sugere ao Poder Executivo a formação de hortas medicinais escolares denominadas como farmácias vivas. No tocante à constitucionalidade, cumpre analisar se a proposição em tela foi construída em respeito aos preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seus artigos. Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 7º, prestar com a cooperação técnica e financeira na União e do Estado, serviços de atendimento à saúde e da população. Artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e dos outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vale também ressaltar que a farmácia viva é instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, através da portaria de número 866 de 2010. Considerando a Direção Nacional do SUS, identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde, conforme disposto do inciso 11 no artigo 16 da Lei de número 8.080, de 19 de setembro de 1990. O anteprojeto de lei é um mecanismo de sugestão ao Executivo para a elaboração de um projeto de lei que trate sobre a matéria indicada. É certo que, caso seja enviado a essa casa projeto de lei com o tema proposto, sua mensagem deverá conter o nome do vereador autor do anteprojeto de lei. Na emissão do parecer, essa relatoria verificou que a proposição não fere a Constituição, antes busca cumpri-la, não há vícios em sua iniciativa, sua redação atende os pressupostos regimentais. Dessa forma, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Então, opinamos pela aprovação, senhor presidente, sem mais. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação
o parecer referente ao anteprojeto de lei 018/2023. Solicito ao excelentíssimo relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Por favor, excelência. Não teremos voto na vice-presidência por ausência. Solicito ao presidente Gleison Johnny que registre seu voto. Finalizada por essa comissão, aprovada com 2 votos favoráveis e 1 ausência. Coloque em discussão e votação na Comissão de Educação e Cultura o parecer referente ao anteprojeto de lei 018/2023. Solicito ao excelentíssimo senhor Leleiro Salão, suplente de relator, que registre seu voto, por favor, excelência. Obrigado. Solicito ao vice-presidente suplente, Gleison Johnny, que registre seu voto. Solicito ao presidente, excelentíssimo senhor Paulo Bigodinho, que registre seu voto, por favor, excelência. Finalizada por essa comissão, aprovada, 3 votos favoráveis. Coloque em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao anteprojeto de lei 018/2023. Solicito ao relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Por favor, excelência. Solicito ao vice-presidente Leleiro Salão que registre seu voto. Por favor, excelência. Solicito ao presidente suplente Paulo Bigodinho que registre seu voto. Por favor, Paulo Bigodinho, excelência. Suplente de presidente. Finalizado por essa comissão, aprovada, 3 votos favoráveis. Proposições para apresentação. Retirada, então, a 070 por ausência. Retirada a 071 por ausência. O senhor me permite falar sobre essas duas? Claro. O 70 e o 71 são nominação de vias públicas, né? Os dois são de autoria do vereador Vaguinho. A primeira, a 70, dá denominação de rua Vandir Maximiano Pereira, a rua 4, no bairro Pérola Negra. E a segunda dá a denominação de rua José Amaral da Silva, rua 2, no bairro Pérola Negra. Os 2 projetos já estão acompanhados de todos os documentos necessários e não há nenhum óbice na sua tramitação e aprovação. Então, fica a apresentação e tramitação para a próxima aprovação para a próxima reunião. Tá joia, Paulo? Esses projetos já tiveram aqui na casa e foram retirados, né, Paulo? A apresentação deles já foi feita. Só faltava mesmo anexar a documentação. Estou lembrando aqui. Então, agora passa, sim, a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Lelei da Autoescola, autor do projeto de lei 072, que dispõe sobre a instalação do botão de pânico nos estabelecimentos públicos e privados de ensino no município de Santa Luzia, Minas Gerais, para fazer uma breve explanação. Com a palavra, excelentíssimo vereador Wellerson. Bom dia, presidente. Bom dia, Moro. Bom dia, nossos pares. Bom dia, público que nos assiste aí. Bom dia, Jardel. Presidente, o presente projeto visa permitir uma ação rápida das forças de segurança que serão acionadas imediatamente para o socorro às escolas onde ocorra a violência, podendo interceptar as ações criminosas em andamento de forma mais precisa e rápida. Além de mais, a simples divulgação da existência do botão de pânico poderá incidir na diminuição de ocorrência de ataques nas escolas. A violência nas escolas é um dos temas que mais preocupa a população, pois é crescimento do número de ocorrência de ataques nas escolas envolvendo jovens menores de idade, servidores e comunidade escolar. Uma das explicações pode estar atrelada à facilidade de acesso de regular as armas de fogo e aumento no uso de drogas e crescente aparentemente de gangues. As demais, não resta dúvida sobre a importância e a necessidade
do poder público encontrar meios adequados para a prevenção de atos de violência entre os cidadãos nosso município, assegurando mais tranquilidade, qualidade de vida e segurança. Portanto, pela segurança da nossa comunidade escolar, pela aprovação do presente projeto de lei, presidente. Sem mais. Semana que vem, né, doutor? O projeto também, ele entra na mesma situação do projeto lá das câmeras, entendeu? Então, a ideia, eu vou analisar ele, mas a ideia seria um anteprojeto mesmo. Quando se trata das escolas particulares, aí não teria problema, mas quando envolve as empresas públicas, envolve custo, não há a indicação dos recursos, de onde vai sair, o que vai ser feito, quem vai fazer, sabe? Aguardar o parecer, então. Seria agora o Ilaci Bicalho, não se faz presente, mas o senhor quer se manifestar? 074/2023, que dispõe sobre a proibição... Não, 73 não é dele, não, é da vereadora, 74. né? Perdão, pulei aqui o 73, se eu me perdoe, o lapso. O 073 da Luísa, o senhor quer se manifestar ou deixa ela... A princípio dela não teria problema, eu sugiro que se retire o artigo 8º e renumere, que fala das despesas, isso pode causar objeto de veto lá no Executivo. Só para ficar registrado, o projeto de lei 073/2023, que institui o programa Quebrando o Silêncio no calendário oficial do município de Santa Luzia e da outras providências. Seria esse o projeto de lei. Isso. É um projeto importante também, não vejo problema, mas assim, eu tiraria o 8º, para evitar problemas com o veto. Já fica feita a apresentação e devidas correções, caso necessário, pela assessoria e a vereadora Luísa do Hospital. O do senhor Ilaci Bicalho, autor do projeto de lei 074/2023, que dispõe sobre a proibição do corte e fornecimento de energia elétrica, água potável, saneamento básico, internet, telefonia móvel ou celular às pessoas físicas pelas concessionárias por falta de pagamento às sexta-feiras, sábados, domingo, vésperas de feriados e feriados no município de Santa Luzia. Eu já até ouvi sobre isso, que não poderia, né? Não sei se isso é projeto já aprovado em nível estadual. Tem gente aprovando e tem muita gente tomando pau por causa disso, que não caberia esse tipo de regulamentação no município em si. Mas assim, a gente precisa dar uma analisada melhor nele. O problema é que, por exemplo, em caso de descumprimento dessa lei, acarretará multa. Que multa, quem vai fazer a multa, como vai ser feito, tudo. Mas assim, eu tenho que estudar ele melhor. Então, fica para devidas correções pelo gabinete do senhor Ilaci Bicalho. Eu entendi. Após até o parecer, né? Não, eu até entendi o objetivo do vereador. Imagina, você está na sexta-feira, ela toma um corte de luz e só vai ligar só na segunda-feira, tudo, se fizer o pagamento, tudo. Entendi o vereador, mas assim, a gente tem que olhar direitinho para saber até que ponto a gente pode entrar nisso. Mas assim, o problema não seria nem a proibição em si. É que falta alguma coisa. Proibiu, mas acarretou multa. Eu sou a concessionária, eu vou lá e corto do mesmo jeito. Mas qual multa? Quem vai me aplicar a multa? Não... Geralmente quem regulamenta isso é a Anatel. Geralmente, né? Assim, mas a gente tem que dar uma olhada melhor. Na boca do povo já existe essa lei, mas na prática não funciona. Houve uma regulamentação do não corte durante a pandemia. O próprio Supremo Tribunal Federal fez essa colocação, não permitiu que isso acontecesse, mas isso foi suspenso já. Verdade. Dando seguimento, o vereador Ilaci Bicalho também apresentou, e Paulo Bigodinho, que está aqui presente, autores do anteprojeto de lei 025/2023, que dispõe sobre a criação de abrigo municipal de cães, gatos e equinos no município de Santa Luzia. Com a palavra, excelentíssimo Paulo Bigodinho. Senhor presidente, bom dia aos demais vereadores. Nós estamos entrando, né, com esse anteprojeto, eu, o vereador Paulo Bigodinho, juntamente com o vereador Ilaci Bicalho. Na verdade, é um sonho nosso aqui em Santa Luzia, né, que a gente tenha um abrigo municipal, né, para que a gente possa acolher os animais de rua, né, para que a gente possa cuidar e depois, posteriormente, colocar eles para adoção. Nós sabemos aí que existem alguns abrigos em Santa Luzia, tipo ONGs, né,
que também não tem apoio do Poder Executivo ainda. Uma outra ideia nossa é talvez viabilizar uma espécie de convênio para que eles recebam recursos para poder cuidar desses animais. Infelizmente, os animais aqui em Santa Luzia, quando acontece algum tipo de acidente, por exemplo, a gente não tem para onde encaminhar, a gente tem que contar aí com as clínicas particulares para fazer uma espécie de parceria, fazer um desconto, dar aquele primeiro atendimento gratuito, depois as protetoras têm que se mobilizar para fazer uma vaquinha para poder custear o procedimento. Então, assim, nós estamos numa cidade que ela tem que evoluir na questão aí da proteção da causa animal. Outras cidades já estão trabalhando para ter suas clínicas veterinárias públicas, já tem os abrigos públicos, e nós aqui ainda estamos engatinhando, né? Há alguns anos atrás, e até de minha autoria, o projeto de lei que criou a castração dos cães e gatos aqui em Santa Luzia já funciona, né? É uma forma de controlar, populacionalmente falando, os animais de rua, mas nós temos outros quesitos para evoluir ainda, né? Então, gostaria de contar com o apoio dos vereadores. Entendo que nós teríamos que entrar com o anteprojeto mesmo, até por questão de ter uma geração de despesa, mas aqui é no sentido de sensibilizar o poder público, o prefeito, de que nós temos que começar a olhar pelos animais também. Porque se nós formos resolver todos os problemas dos seres humanos, para depois começar a cuidar dos animais, nós nunca vamos cuidar dos animais. Então essa é a minha fala no dia de hoje, gostaria de contar com o apoio dessa casa. Agradeço a participação. Doutor Moura, eu não sei, no lado jurídico, a criação de uma secretaria específica para esse cuidado de animais, seria viável ou não? Porque hoje quem cuida é o meio ambiente, aí depois o veterinário fica jogando um para o outro. Aí seria, uma Já existe nacionalmente? Eu não conheço. Eu conheço secretarias nesse sentido em âmbito menor, assim, dentro do estado, tudo, alguma coisa assim, subunidades de secretaria que cuidam. Então o meio ambiente aqui talvez tenha alguma subunidade ali dentro que cuide desses animais, tá, assim. Agora, é uma discricionariedade do Poder Executivo querer ou não criar uma secretaria para esse tipo de demanda. Agora, criar uma secretaria para esse tipo de demanda seria viável financeiramente para o município, seria, ou não? Não sei, talvez lá dentro do meio ambiente ela estaria melhor acomodada por meio de um departamento. Posso discordar do senhor, né? Não, eu estou falando talvez. Deixa só falar aqui, seria de suma importância uma criação específica para cuidar, já passou até da hora, nacionalmente falando, de ter uma atribuição específica para uma secretaria cuidar dos nossos animaizinhos, porque é tanta reclamação, já cabe ao meio ambiente cuidar do meio ambiente. E aí cuidar dos animais teria que ser umas coisas específicas, profissionais, qualificados, seria um sonho, e é claro, com incentivo da parceria pública-privada. Poderia ser nesse sentido. Não, talvez não estou falando nem só uma secretaria total, talvez um departamento específico. Assim, eu entendo o que o senhor está falando e entendo que você deva ter algo específico para cuidar disso. Eu não sei se na estrutura, uma secretaria, você movimentar uma secretaria inteira para isso. Talvez dentro de uma secretaria específica, meio ambiente, ter um departamento para cuidar só disso. Entendeu o que eu estou falando? Aí dentro desse departamento você vai lotar lá as pessoas, os técnicos, as pessoas que têm o conhecimento para fazer isso. Agora, quando está jogado, aí não, o senhor está corretíssimo, já passou da hora de a gente ter um departamento específico para cuidar disso. Agora, se vai ser uma secretaria, um departamento, uma gerência, aí a gente tem que analisar o que é melhor para o município. Eu vejo como não gasto, né? A gente sabe que a palavra é gasto para o município, então, é investimento, no meu entender. A parte, senhor presidente. Pois não? Eu ouvi alguns vereadores até comentando a questão da zoonose, mas a zoonose, ela simplesmente é um controle de doenças, né? Ela não cuida do bem-estar, do animal, nem de questão de recuperar. Ela cuida exclusivamente da doença. Inclusive, inclusive o canil que existe hoje é simplesmente para acolher aquele animal que está com a leishmaniose e que numa situação que não é reversível mais, para eutanasiar. Então, assim, não existe um cuidado, simplesmente
o trabalho que fazem hoje é eutanasiar um animal que tá doente, para controlar a doença. Não existe um departamento para cuidado, né? E em relação às discussões que têm acontecido em Brasília, é da criação do SUS animal, né? Tem até um projeto, não sei se o projeto é dele, mas eu vejo muito o deputado Reginaldo Lopes discutindo sobre o assunto da criação de um recurso exclusivo para esse cuidado, porque sabe o que acontece, senhor Moura? Existe um valor, né, em lei que é para gastos com a saúde. Só que os gastos com os animais não podem ser incluídos nesse valor para a saúde. Então tem que ser da administração. E aí que é o problema, da questão de ser de interesse mesmo ou não do gestor. Eu vou separar esse recurso para cuidar da causa animal, mas ele não tem essa obrigatoriedade, até porque não faz parte do quadro da saúde. Então, uns optam por fazer e outros optam por não fazer. Agradeço a participação. Lá em casa eu tenho 6 cachorrinhos de rua, então eu sei a dificuldade que é. A gente vê um na rua, aqui mesmo na frente da câmera eu peguei um que chama Salsicha. De tão magrinho que estava aqui, tadinho. Mas está lá em casa lá. Agora sim, passo a palavra novamente para o excelentíssimo senhor vereador Wellerson Lúcio, conhecido também como Lelei da Autoescola, para falar sobre o anteprojeto de lei 026/2023, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio ao esporte amador no município de Santa Luzia, Minas Gerais. Para fazer uma breve explanação, com a palavra o Wellerson Lúcio. Vamos lá, presidente. Isso aqui é de extrema importância aqui. O presente preposição visa autorizar o Poder Executivo a criar programa de incentivo ao esporte amador no município de Santa Luzia, visto que muitas pessoas se dedicam a ajudar os desportistas amadores sem contar com apoio financeiro ou incentivo da administração pública. Tal medida se justifica tendo em vista a necessidade de incentivar o esporte em nossa municipalidade, propiciando um maior desenvolvimento e incentivo de práticas esportivas, sendo um grande aliado à saúde em conjunto com a expansão do desenvolvimento social e educacional do ser humano. Assim, em caráter de incentivar a prática de esporte, pretendemos instituir o programa de auxílio financeiro a atletas e equipes amadores que representem o município de Santa Luzia em competições esportivas oficiais no território nacional para custeio de despesa, dentre outras, para o transporte, estadia, alimentação ou pagamento de taxa de inscrição relacionada ou participação ou realização de competições. É uma carência que a gente tem aqui, né, presidente? De incentivo até para as próprias crianças aqui do nosso município. Sem mais, presidente. Parabéns, Wellerson, pela apresentação. Dando seguimento aqui, estou com o projeto que chegou hoje na casa, o PL 075/2023, e já fica aqui para o Executivo novamente a sugestão de apresentar até sexta-feira, às 17 horas, qualquer projeto de lei, para a gente não incorrer aqui numa aprovação precipitada, vamos dizer assim. Tem alguém do Executivo? Então, solicito ao representante do Executivo para falar. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e permutar imóvel público constituído pelo lote número 30 da quadra número 108, localizado na Avenida Brasília, número 540, no bairro São Benedito. Solicito os vereadores. Desculpa, nós nem levantamos que o senhor entrou. Rápido demais. Esse é o ligeirinho. Arriba. Senhor Gustavo, né? Obrigado pela presença, senhor Gustavo. Passa a palavra. Peço desculpas que a gente levantou um pouco atrasado, não vimos o senhor entrar. Com a palavra, por favor, PL 075/2023, já fica aqui para todos, registrado, que eu não fiz a leitura dele ainda, vou fazer e tomar conhecimento, tá joia? Pois não. Bom dia a todos, nobres vereadores presentes. Esse PL é referente ao CRAS que tem hoje no São Benedito, na Avenida Brasília,
Em 1968, o município adquiriu o imóvel do proprietário do lote ao lado e, no momento de registro, houve um erro. Então, o município ocupou com o CRAS o lote que não foi o registrado e o proprietário, da mesma forma, sem saber que estava errado, ocupou da forma dele o lote. Exatamente, exatamente. Aí, hoje, o que visa aqui? É a desafetação do lote, que foi permutado errado, que está com o proprietário, o outro proprietário, e permutar pela sede que está instalada o CRAS. Ambos os lotes tiveram avaliações de mesmo valor, à época 1,6 milhões de reais. Então, não tem prejuízo para o município, a permuta em si, é só a parte formal de registro cartorário, só documental. O proprietário faleceu, ele está em ação de inventário, isso, e parou o inventário dele por esse caso. Então, o município só precisa dessa desafetação e permuta para fazer a regularização formal do imóvel. Doutor Moura tem um conhecimento já desse projeto ou não? Vai tomar conhecimento ainda? Eu tive acesso ao projeto agora de manhã, então não tive tempo de lê-lo ainda não, mas a princípio parece que é isso mesmo. Então, gostaria de agradecer ao senhor Gustavo pela explanação. Já estamos terminando, é claro, né? Gostaria de agradecer aqui a presença do doutor Moura, finalizar, como sempre, um bom dia especial para o senhor, a todos os vereadores, aqui é claro, e falar para vocês todos que estão presentes aqui na Casa Legislativa, funcionários da Casa Legislativa. Sem vocês, a Casa Legislativa não funcionava. Agradeço a presença da Paula aqui hoje, que nos auxiliou bastante, ao todo executivo, nobres pares, começou não sei como, aconteceu não sei quando e não haverá mais fim. Eu sinto a presença direta de Deus, tomo rapidamente decisões curtas, surpresas felizes, senhor Gustavo, nos sucedem diariamente. Somos rápidos, fortes e corajosos. São por essas e muitas outras razões que todos nós, vereadores, somos vencedores. Solicito a todos que fiquem de pé, aqueles que podem, é claro, respeitando sempre os direitos dos idosos, dos enfermos e das pessoas com deficiência. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa sessão. Tchau, obrigado!